Então, dando continuidade à nossa revisão da aula 2, né? A segunda parte dela, depois de a gente ter feito aqui uma introdução sobre o Electronic Design Automation, né? Apenas revendo aqui, a gente disse que é uma categoria de software de auxílio a projetos, né? Especificamente para a área de eletrônica, em que a gente vai fazer os esquemáticos e layout. A gente viu o que seria então um projeto eletrônico, quais são as etapas envolvidas. Aqui a gente listou 9 delas, que estão relacionadas com uma equipe de projeto, e a gente viu que dessas 9, no mínimo 4, os principais softwares vão ajudar a gente, né? Vão ajudar a gente. Então, desde a escolha da tecnologia, elaboração do esquema elétrico ou esquemático, a simulação desse esquemático e o projeto da placa circuito impresso. E aí a gente falou sobre o Proteus, né? Proteus, que seria o software de EDA, né? Ou de ECAD, que nós utilizamos na mecatrônica. E o porquê dele. Na revisão de hoje, a gente vai então trabalhar naquele projeto prático, né? O projeto que seria um circuito contador de 0 a 99. E nisso daí a gente observa todas as etapas, né, do projeto que o Proteus pode ajudar a gente. A primeira coisa que a gente viu é que a gente teria que determinar as funções, né? Bom, qual que era a ideia? A ideia desse projeto era, o cenário seria um determinado cliente pediu para desenvolvermos um produto eletrônico que era equivalente a esse contador aqui, né? Que isso aqui é um contador mecânico, né? Então ele tem esse botão aqui em cima. Cada vez que você pressiona, né, ele vai incrementar a contagem. Você deve ter esse botão lateral aqui para zerar, né? Girando ele você zeraria o contador, porque é um contador mecânico. E ele serve como ferramenta de alguém que está fazendo levantamento de dados estatísticos de linha de produção, enfim, fazer a contagem, né, e exibir no mostrador, nesse caso um mostrador mecânico. E a ideia então do cliente é fazer o projeto de um produto desse tipo, porém eletrônico, né? Então provavelmente teria um botão para incrementar a contagem, um segundo botão provavelmente para zerar a contagem e a exibição do número em displays, né, mostradores eletrônicos, né? Então a primeira coisa que a gente colocou aqui é quais são as funções. Primeiro, né, o cliente ele pediu que a exibição das informações acontecesse em displays de 7 segmentos. O que seria um display de 7 segmentos, né? Lembrando que mostradores, né, são uma das formas de a gente exibir a informação final, né, que é manipulada num circuito eletrônico. Então grande parte dos produtos eletrônicos, né, que trabalham com alguma informação visual, eles têm algum tipo de mostrador. Um monitor, por exemplo, de TV ou o celular que vocês estão utilizando agora, ele tem ali o que a gente chama de tela, né, que nada mais é do que um grande mostrador, que ele vai exibir as informações ali que estão sendo processadas, recebidas pela internet, armazenadas, etc. Um dos primeiros mostradores eletrônicos, né, que nós tivemos, utilizando tecnologia de semicondutores, é o que nós chamamos de 7 segmentos. Os 7 segmentos, tem até um aqui, talvez dê para ver, se eu apertar aqui na webcam, deixa eu ver, aqui, né? Os 7 segmentos ele recebe esse nome por quê? Porque ele representa aqui 7 segmentos de reta que podem compor um número 8 e 9, 0, 1, 2, 3, dependendo de qual segmento está ligado ou não, né? Esse tipo de informação ela pode ser mecânica, né? A gente tem alguns relógios de rua, por exemplo, que tem o segmento, que é uma palheta, né, mecânica que vira assim. Então a gente até pode perceber que geralmente eles mostram temperatura e hora, né? São segmentos grandes, né, que servem para demonstrar essa informação em lugares públicos. A gente vai ter segmentos que são através de lâmpadas, né? Lâmpadas de alta potência de luminosidade, mas a maior parte desses segmentos pequenininhos, né, eles trabalham com a tecnologia de LED, né? Então cada segmento desse é um LED. LED é um diodo emissor de luz, né? É uma tecnologia de iluminação ou indicação luminosa, né? Isso aqui seria um LED, ou na verdade aqui a gente tem 8 LEDs, né, dispostos nessa plaquinha, e aqui a gente tem uma plaquinha então com 7 segmentos de LED. Na verdade aqui também tem 8 LEDs, que a gente pode observar que tem 7 segmentos de LED e mais um pontinho do lado. Em geral esses mostradores, o padrão deles é garantir que a gente também tem esse ponto, caso você queira compor um número maior, e aí esse pontinho pode ser o ponto decimal, né?
Mas enfim, o que o cliente botou ali como restrição de projeto? Que a gente utilizasse esse tipo de mostrador. Tem outras alternativas? Claro que tem. A gente poderia fazer a exibição dessa informação em displays gráficos, né, tipo de um celular, através de displays alfanuméricos, porém LCD, tecnologia LCD. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar. Aqui a gente tem um gráfico. Bom, aqui a gente tem um LCD gráfico, né? A gente também tem aqueles LCDs alfanuméricos. A diferença do LCD, bom, aqui eu tenho um radinho desse aqui, a gente pode ver um LCD. Tá aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Tá exibindo a informação ali, né? Numérica. Deixa eu botar mais pro lado aqui. Qual que é o principal inconveniente desse tipo de mostrador? Deixa eu apagar e ligar de novo pra gente poder ver. Quer ver? Ó, ele tem essa telinha, ele exibe ali um número, né? Aqui eu posso ter algumas informações. Ele tem uma matriz de pontos, né? De 7×9, em geral 7×9 para cada segmento. E aí a gente pode exibir informações não só numéricas, como o alfabeto em geral e mais alguns símbolos, né? A desvantagem desse tipo de mostrador, deu para ver inclusive agora na simulação, é que ele é um mostrador passivo, ou seja, a informação precisa de luz ambiente ou uma luz atrás do mostrador para que ele possa exibir a informação, backlight, né? Então o LCD, para algumas aplicações, ele não é tão conveniente. E também, no caso dos 7 segmentos, que é o que o cliente está pedindo, não teria esse inconveniente, porque ele cada segmento é iluminado pelo seu próprio LED, então ele é um indicador ativo, né? Ele ilumina o ambiente. Tem um inconveniente, no caso dos 7 segmentos, de a gente precisar acionar cada LED individualmente, enquanto os LCDs, em geral, eles têm um controlador próprio. Por exemplo, esse LCD gráfico, ele tem um chip aqui, né? Que faz com que eu possa ter um pré-processamento do display. Mas o cliente pediu, então, esses 7 segmentos, a gente vai usar essa tecnologia aqui. Outra coisa que o cliente pediu é que a gente utilize circuito digital para manipulação dessa informação. Então, não vai ser um projeto utilizando puramente eletrônica analógica, né? Mas como a gente falou na outra aula, e na revisão inclusive, eletrônica analógica, ela é a base também que suporta a eletrônica digital. Então, por mais que a gente trabalhe com tecnologia lógica ou tecnologia utilizando circuitos digitais, a gente precisa de conhecimento de eletrônica analógica. Por isso que esse projeto, né, ele compete também a disciplina de eletrônica analógica, né, como um primeiro projetinho. Mas o cliente quer que a gente utilize circuitos digitais com componentes TTL, que a gente vai ver que são circuitos integrados, né, que incorporam funções não programáveis. Então a gente compra o chip, né, e faz as interligações. A gente vai ver isso com detalhe quando for desenvolvendo esse projeto. Ele também pediu para que a placa seja face simples, né? E a ideia de face simples é a ideia de que não haveria trilhas nos dois lados da placa. E a gente vai ver que isso é uma das... a gente pode ter placa com face dupla, com camadas intermediárias. A placa face simples é a mais simples dela, né? Porque a gente só pode ter trilhas de um lado, e a gente vai ver o impacto disso. Ele também deu as dimensões do projeto, que seria de 4 por 10 centímetros, né, ou 40 por 100 milímetros, e que o projeto previa uma alimentação de 5 volts. Tá? Então agora a gente segue para determinadas as funções do produto, né, e as restrições, ou seja, o fabricante por algum motivo disse que eu teria que usar CITTL e também display de 7 segmentos. O motivo disso? Uma conversa com o cliente, aí, talvez seja apontado que o cliente já tem um bom fornecedor disso, ou já trabalha com essa tecnologia, enfim. É uma restrição de projeto. Nós não podemos mudar essas características que o cliente pediu para a gente, né? Depois, então, a gente escolhe as tecnologias. As demais tecnologias. Bom, é restrição de projetos, os 7 segmentos. Mas, como eu falei para vocês, os 7 segmentos são 7 segmentos de LED. E o LED, ele precisa de um resistorzinho para limitar a corrente de acionamento. A gente vai ver depois na aula sobre diodos, né? Que o LED é um tipo de diodo. Ele é um componente não linear. E se ele for alimentado com uma fonte sem controle de corrente, ele provavelmente vai queimar, né? Então a gente tem que ter algum componente que restrinja, né, que limite a corrente do LED. E o componente que faz isso de maneira mais simples são os resistores. Então uma segunda tecnologia que a gente precisa no nosso projeto são os resistores, né? E aí então a gente passa para
elaboração do projeto no Proteus. Lembrando que o Proteus, o Lab Center Proteus, né, ele, deixa eu só abrir aqui para a gente começar a fazer o projeto. O Proteus ele é o software que a gente utiliza em mecatrônica, que a gente vai fazer a primeira aula, né, utilizando ele. Aqui no meu computador eu fiz a instalação dele e fiz, como eu estou utilizando com mais de um usuário, ele sempre está me perguntando aqui se eu permito que faça alteração, porque daí eu faço com que cada vez que eu logue aqui, ele entre no modo administrador, né? Isso é importante caso em algum dos computadores aí de vocês, né, caso não exiba as bibliotecas que a gente vai ver lá na frente, esse provavelmente é a razão. Bom, isso aqui é a janela do Proteus principal, do Proteus 8, tá? Lembrando que o Proteus ele tem nessa versão 8, 8.0, 8.1, versão 8, que começou aí uns 4 anos atrás, ele tem um ambiente integrado, então ele não separa mais os softwares de esquemático e de layout, tá? Ele faz tudo nesse ambiente integrado. Porém, ele ainda abre esses ambientes separadamente. Então, hoje a gente não vai começar o projeto fazendo o tradicional, que seria começar um projeto novo, especificar várias coisas. Não, a gente vai direto para o elaborador de esquemático. Como que eu faço isso? Nessa janela aqui em cima eu tenho alguns símbolos, né? Aqui são os tradicionais: novo projeto, abrir um projeto, salvar um projeto, sair do projeto. O Home abre essa janela aqui e depois vem captura de esquemático, projeto de PCB, visualizador 3D, visualizador Gerber e Design Explorer. A gente vai tratar hoje desses daqui primeiro, tá? Então a primeira coisa seria o captura de esquemático, que nas versões mais antigas, Proteus 6, Proteus 7, por exemplo, a gente chamaria de ISIS, Proteus ISIS, tá? Que era o software que fazia a captura de esquemático. Clicando aqui, ele, mesmo sem eu fazer um projeto do zero, ele vai abrir então o software de captura de esquemático, né? Deixa eu até ampliar a tela aqui para a gente poder ver. Deixa eu ver se está abrindo, tá muito bem. Então esse aqui é o software de captura de esquemático. O que a gente tem aqui no software de captura de esquemático? A primeira coisa que a gente vê é essa área maior, que é a área de edição, tá? É nessa área que a gente vai incluir os componentes, editar e interligar os componentes do nosso esquemático. Nessa lateral, o que a gente tem é uma lista que muda conforme o ícone que estiver habilitado aqui no lado. Ele lista na primeira coisa aqui em cima, né? Ele descreve aqui em cima o que é a lista que ele está exibindo. Nesse momento seria a lista de componentes, devices, né, do meu projeto. Não tem nenhum componente ainda, então nesse caso está vazia. E aqui em cima eu tenho uma vista panorâmica, né, que seria eu poder ver com zoom toda essa área do meu projeto, tá? Vamos começar o projeto escolhendo um componente, tá? Como já sugere aqui, deixa eu só abrir aqui o layout, né? Perdão, a apresentação. Aqui a gente tem o projeto. A gente vai, a primeira coisa é pegar um componente, clicando aqui na letra P, que seria Pick from Libraries. Clicando aqui, deve aparecer, já que está habilitado aqui o modo componente, tá? Eu vou até voltar para repetir essa informação que é importante. Vamos lá. Abriu o Proteus pela primeira vez, está assim. Eu vejo se o que está habilitado é um modo componente, tá? Component Mode. Se tiver habilitado o modo Component Mode, eu venho aqui e clico na letra P, que vai permitir eu acessar a biblioteca de componentes, né? Essa janela da biblioteca de componentes, ela tem algumas áreas que são importantes a gente conhecer. A primeira delas é Keyword, já está habilitado, em que eu posso começar a escrever uma palavra que se remete a esse componente. Aí ele vai listar aqui os dispositivos que tem aquela palavra. Por exemplo, display. Então ele vai exibir tudo que tiver display aqui na palavra, né? Eu vou tirar aqui e aí a gente volta para a área vazia. Embaixo eu tenho já por categorias. Por que isso é importante? Vai que eu não sei nenhuma palavra-chave, ou eu estou querendo começar um projeto novo, e eu quero ver as possíveis tecnologias que existem. Aqui ele já vai mostrar todos os componentes que estão na biblioteca padrão do Proteus, biblioteca de componentes, que já é uma biblioteca bem rica, ou os componentes que eu acabei de criar, que eu importei de outras bibliotecas de terceiros, ou bibliotecas que eu mesmo criei, de componentes, né? Então, por exemplo, olha que interessante.
Se eu vier aqui na biblioteca conectores, e eu estou fazendo uma determinada placa, um determinado projeto para um cliente, e eu não sei exatamente qual conector que eu devo usar. Eu venho aqui e posso, através da biblioteca de conectores, já ver uma lista de todos os conectores possíveis que tem na biblioteca do Proteus, né, que estão na biblioteca do Proteus. Por categoria, eu escolhi o categoria conectores. Conector também tem subcategorias. Por exemplo, se esse meu projeto fosse sei lá, alguma coisa envolvendo áudio, ele tem aqui uma subcategoria chamada áudio. E aí ele tem aqui os conectores de áudio, pelo menos 4 conectores, né? Veja que quando eu seleciono qualquer um deles, né, o que aparece aqui para mim do lado muda, né, na verdade, esses menus do lado ali, ó, que são relativos ao quê? Essa informação de cima faz uma pré-visualização, né, um preview, do símbolo do componente no esquemático. Ou seja, vocês devem lembrar lá na quinta fase, quando fazia o esquemático, né, esquema elétrico, tem lá o símbolo do resistor, o símbolo do capacitor. Esse daqui é o símbolo do esquemático do modelo desse conector, que é o conector DIN6, é o nome na biblioteca. E a descrição dele é que ele é um socket DIN, né, um conector DIN. Então ele é um conector de 6 pinos, dá pra gente ver aqui os 6 pinos. Tem mais um E aqui que provavelmente deve ser o terra, né, além das 6 conexões. E o que a gente vê aqui embaixo na área preta é uma pré-visualização do encapsulamento. O que é o encapsulamento? É o formato físico desse componente. Lembrando, o símbolo do resistor a gente já viu o que é. E o encapsulamento é como ele fica na placa, né? E aí depende do tipo de resistor. LED, todo componente tem o seu símbolo e tem o seu encapsulamento. O Proteus aqui, para esses conectores, ele tem uma pré-visualização das duas coisas, tá? Nem tudo no Proteus tem pré-visualização. Por exemplo, a gente vai ter algumas coisas aqui que são otimizadas simplesmente para simulação. E aí eles não têm encapsulamento. A gente já vai ver alguns deles depois. Mas muito bem, a gente está vendo aqui que tem como acessar, por exemplo, capacitores, tem diferentes tipos de capacitor, símbolo do capacitor, encapsulamento de um capacitorzinho cerâmico. Se eu for aqui, por exemplo, para radial eletrolítica, só na subcategoria de capacitores, olha quanto subcategoria tem. Radial eletrolítica, que são os nossos capacitores eletrolíticos, né, que a gente viu na outra aula. O símbolo dele, né, tem essa diferença porque ele é polarizado, mais o encapsulamento, tem tudo aqui. O encapsulamento geralmente coloca inclusive a distância dos pinos, né, ou alguma cota em milímetros ou em polegada, que a gente vai ver depois a diferença dessas duas cotas, tá? Se eu não souber absolutamente nada, eu não sei do meu componente nem em qual biblioteca procurar, eu posso ir pela palavra-chave, tá? E é o que a gente vai fazer. Qual é a tecnologia, aliás, qual é o componente que o cliente disse que a gente precisa utilizar no nosso projeto de qualquer jeito, não pode escapar? 7 segmentos, certo? Então o que a gente tem que fazer é vir aqui na biblioteca, na lista de seleção de componentes, e procurar através da keyword por palavra-chave 7, número 7, seg, né, que seria de segmento. E aí ele já vai listar para mim, eu chutei aqui, né? Comecei com essa dica, e ele já listou para mim tudo que tem na biblioteca do Proteus que tem essa palavra-chave, 7 seg, tudo junto, né? Se eu botasse espaçado, 7 espaço seg, tem outras coisas também. Aí tem lá o 7 segmento também. Mas tudo junto já me apareceu algumas coisas. Será que algum deles serve porque eu quero? Clicando em um por um, eu vou ver o seguinte, olha, esse cara aqui parece os 7 segmentos, ele parece essa carinha, né? Porém, depois a gente explica o porquê, esse cara aqui, o primeiro, não vai atender. O que a gente vai ter que usar é esse daqui, ó, 7 seg-com-anode. Anode, né? Que seria ANODE. O que significa isso, gente? A gente vai ver depois que no caso dos 7 segmentos, ele tem 7 segmentos de reta acesos por 7 LEDs, correto? Cada LED é imaginando agora, já que a gente não falou de diodos emissores de luz, vamos imaginar que seria como se fosse uma lâmpada, né? Uma lâmpada, como qualquer outro dispositivo passivo, né? Ele tem 2 terminais. Então eu preciso, para cada segmento de LED, duas conexões, correto? Precisaria talvez de 14 conexões
para acender, né, para acionar uns 7 segmentos. Cada LED com dois terminais. Mas tem uma coisa. No caso do diodo, ele tem um terminal chamado anodo e um terminal chamado catodo, que a gente vai ver lá na frente. Se eu resolver juntar todos os anodos do mesmo LED, do mesmo display, eu posso usar apenas o catodo para identificar qual é o segmento que acende. Se eu juntar todos os catodo, eu posso usar só o anodo para dizer qual que é o que acende. Então essa é mais ou menos a diferença. Tá? Com isso, eu tenho 7 conexões que distinguem qual é o segmento que eu quero acionar e mais uma conexão que é o comum. Tá? Então o que eu vou usar nesse momento, acredita em mim, depois a gente vai entender o porquê, é o 7 com anode, que significa os 7 segmentos. Anodo comum. Está aqui na descrição dele, ó. Vermelho, 7 segmentos, anodo comum, em inglês, né? Então ele tem o anodo como comum. Tá? Para eu selecionar esse componente, basta eu clicar 2 vezes sobre ele, e ele já apareceu aqui no meu lado, ó, se eu botar a lista para o lado aqui, né, a janelinha, já apareceu aqui na minha lista de componentes. Tá? Porque esse daqui é o display de 7 segmentos, que eu vou utilizar no meu projeto, já está incluso na lista. Eu venho aqui, clico em OK para fechar a janela, e está aqui os 7 segmentos inclusos na minha lista. Eu venho aqui agora e seleciono ele, clico uma vez nele, vocês observam que ele apareceu aqui, e eu venho e clico aqui no meio da tela, uma vez também, na tela de edição, né? Na área de edição. Vocês estão vendo que apareceu aquele componente, só que ele está lilás. A ideia, gente, aqui é que eu estou vendo a sombra do componente. Tá? Eu estou vendo qual que é o formato físico que ele vai ocupar no meu... No formato físico não, o símbolo que ele vai ocupar no meu esquemático, só que ele ainda não foi incluído. É como se fosse a sombra. Eu estou sobrevoando meu esquemático vazio com essa sombra. Se eu usar o scroll do mouse aqui, para frente, ó, eu dou um zoom no meu esquemático, para trás eu dou um zoom out, né? Zoom in e zoom out. Então eu posso, por exemplo, dizer que o meu 7 segmentos vai ficar bem aqui no cantinho aqui, ó. Canto superior direito. Tá vendo? Eu venho aqui e aí, lembrando que eu tinha apertado com o botão esquerdo uma vez para ele aparecer na tela, aperto mais uma vez e eu carimbei o componente. Se eu quiser colocar um outro 7 segmentos, eu clico mais uma vez, está ali sobrevoando com esse carimbo e posso carimbar mais um. Então, posso ir incluindo componentes só clicando sobre ele. Esse segundo eu coloquei sem querer, não é o que eu quero no meu projeto. O que eu faço? Clico com o botão direito 2 vezes. A primeira vez exibe um menu, a segunda vez eu apago o componente. Tá? Então vamos deixar apenas esses 7 segmentos. E agora a gente vai habilitar. Vamos ver o que a gente pode testar esse cara aqui. Como é que a gente testa ele? Como eu falei para vocês, esse cara tem um pino aqui em cima que é o comum, e esse caso é o anodo, e tem 7 aqui menores que são catodos. Tá? O anodo, para dar um spoiler aí da aula sobre diodos, quando a gente fala de anodo, na polarização direta, ou seja, quando eu quero acender o LED, eu coloco um potencial mais positivo no anodo que no catodo. Ou seja, se eu pegasse uma bateria, eu colocaria positivo aqui e negativo no segmento que eu quero acender. Tá? Como que eu posso testar isso no Proteus para verificar esse funcionamento lógico? Eu venho aqui de novo, então, vou pegar um outro componente, venho aqui na letra P, e vou pegar o componente chamado Logic Toggle. Então, toggle, né? Posso começar a escrever Logic TO e vai aparecer esse componente aqui, Logic Toggle. Ele está na biblioteca Active. Coisa importante, gente. Essa biblioteca Active são componentes de simulação. Eles não existem na vida real, né? Esse componente que eu vou utilizar agora, ele simula os estados 0 e 1 de lógica digital. Ele não existe esse componente para comprar, né? Dá para a gente criar através de outros componentes, mas aqui a ideia é eu vou utilizar ele no meu projeto para simular uma etapa do meu projeto onde eu quero colocar o nível lógico 0, 1. Tá? Então venho aqui, clico 2 vezes, clico em OK, ele apareceu na minha lista. Se ele está selecionado, aparece o símbolo dele. Aqui onde deveria ter a área de visão panorâmica, aparece o símbolo dele. E eu vou lá e vou clicar uma vez, apareceu a sombra dele. Eu vou querer botar um ali no pino comum. Então eu venho aqui, deixo aqui. E agora, gente, com o lápis, se eu colocar o lápis exatamente em cima desse terminal do componente aqui, ó,
o lápis fica verde. Ficar verde significa que ele entende que ele está apto a fazer uma conexão. Eu clico uma vez aqui, e aí ele vem fazendo a trilha. Ficou verde de novo, porque chegou numa outra conexão, um outro terminal de componente. Inclusive esse quadrado vermelho indica isso. Cliquei mais uma vez, ele fez a conexão. Tá? Agora eu vou botar um Logic Toggle para cada uma dessas conexões aqui. Então vem aqui, coloco um aqui. Vou botar agora em sequência, né? 7 carimbos. Vou colocar 7 Logic Toggles, né? Então vou usar o carimbo 7 vezes. Então aqui tem 3, mais um só. E aí venho fazendo a conexão da seguinte maneira. Pego aqui, cliquei nesse e venho aqui. Veja que ele tenta fazer uma conexão não diagonal, que é a forma como a gente representa em esquemáticos, né? Com ligações a 90 graus, né? Ou completamente horizontais ou completamente verticais. Essa é a melhor forma, porque visualmente ela é mais fácil de entender, né? Então essa é a melhor forma de a gente fazer um esquemático sem conexões na diagonal. Tá aí. Tá, esse aqui é o meu... Dá para organizar um pouquinho mais, esse aqui não ficou legal. Deixa eu começar por esse lado de cá, porque daí a gente faz assim. Opa. Aqui, opa. Se eu clicar, eu posso forçar dizendo que onde eu quero fazer os cantos de 90 graus. Né? Então aqui ficou um pouquinho mais organizado. Muito bem. Do jeito que está, eu estou botando lógica 0 em todos os terminais do meu 7 segmentos. Se eu clicar agora nesse botão aqui, ó, botãozinho que parece um botão de play, né? Eu vou começar a rodar minha simulação. Cliquei uma vez. Vocês observam que o meu esquemático, de repente, apareceu aqui embaixo um animating, está animando, né? Quanto tempo da minha CPU está sendo utilizada, né? 0%, que é um esquemático bem lento. Por que é importante esse percentual? Porque dependendo do meu computador e dependendo do que eu estou simulando, lembrando que o Proteus ele pode simular um processador, um Arduino, um processador ARM, então dependendo do que eu estiver simulando, ele pode gastar muito do processamento do meu computador e aí o meu projeto não fica em tempo real, ou seja, eu estou fazendo um projeto usando uma simulação muito pesada, meu computador está meio lento, e aí ele vai dizer que a CPU ali está em 100%. Isso significa, ou muito próximo de 100%, significa que o meu tempo de animação é diferente do meu tempo real. Talvez eu esteja vendo as informações de simulação mais lento, por conta do processamento, né, do que seria na vida real. Nesse caso não é o que está acontecendo, porque o processador está consumindo praticamente nada para simular esse meu projeto bem simples. Também a gente tem como informação aqui, que tem duas mensagens. Se eu clicar nessas mensagens eu vejo, são mensagens em verde, então ele só está dizendo para mim que conseguiu compilar o projeto usando o ProSpice. ProSpice é o algoritmo de simulação, lembrando da revisão anterior em que eu falei que o Spice era o primeiro algoritmo de simulação, né? Esse aqui é o ProSpice, que é uma versão Spice da própria Lab Center, e está dizendo qual foi a netlist gerada. A gente vai falar sobre netlist mais à frente. Está rodando, mas não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Bom, a única coisa que aconteceu, apareceu essas bolinhas azuis, esses quadrados azuis, né? Mas nada aconteceu com o display. Por quê? Porque o que eu fiz foi botar lógica 0, e a lógica 0, já para adiantar, ela é representada pela cor azul. As trilhas que tem azul tem o nível lógico 0 no Proteus. Eu tenho nível lógico 0 aqui no ânodo, e tenho nível lógico 0 em todos os cátodos. Ou seja, se eu fosse imaginar em nível de tensão, né, pensando em eletrônica analógica, o equivalente a 0 e 1, pode ser 0, 0 volt, 1, 5 volts, por exemplo. Depende da lógica que está sendo implementada. Se eu botasse 0 para 0 volt e 5 para 5 volts, qual é a diferença de potencial que eu estou nesse momento? Nenhuma, porque todos eles estão com 0, todos eles estão com 0 volts. Não há queda de tensão entre ânodo e nenhum dos cátodos, logo o display não acende. Lembrando que eu falei que o cátodo precisaria ter o potencial positivo para acender o LED. Então se eu alternar esse cara, olha o que acontece. Apertei uma vez ali, vocês viram que acendeu, né, o 8. Para eu manter aceso no Logic Toggle, eu clico nessa setinha do lado, ele mantém o estado habilitado, né. Veja que nesse momento eu acendi o número 8. Por quê? Porque colocando o potencial vermelho, né, lógica vermelha, nível lógico 1, ou seja, potencial positivo no ânodo, e 0 nos demais, todos acenderam. Tá?
Então aqui ficou positivo, os demais estão com 0. Se eu quiser apagar um segmento, eu faço com que este segmento tenha diferença de potencial nula em relação ao ânodo. O ânodo não tem 1, então se eu colocar 1 em qualquer um dos outros terminais, vai apagar o segmento. O 7 segmentos, só para adiantar, ele tem uma lógica, tá, gente? Aqui, claro, é de cima para baixo, então esse é o primeiro segmento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo segmento. Esses 7 segmentos também, eles são, em geral, representados por letras, então essa daqui é o A e esse aqui é o G. Né? Então, A, B, C, D, E, F, G. E olhando o display, o primeiro é o A, aqui em cima. Depois vai em sentido horário, B, C, D, E, F e o G é o do meio. Tá? Então, se eu quiser escrever o número 0 nesse display, eu teria que apagar o G, que é o do meio. Então, eu venho aqui e no último segmento, que é o G, se eu apertar ele, eu apaguei lá. Né? Eu vou até deixar habilitado aqui. Ó. Apaguei. E isso representa o algarismo 0. Se eu quisesse acender o algarismo 1, tá? Então o 0 é apagar esse último. 1 seria deixar aceso apenas o B, C, os demais apagados. Então se eu vier aqui, ó, desligo o A, deixo o B, deixo o C, apago o D, E, F, G. 1. O 2 agora. Apaguei tudo, né? Se eu quiser acender o 2 é isso aqui, né? Tipo um S, né? Nos 7 segmentos. Então eu acendo o A? Sim. O B? Não. O C? Sim. O D? Sim. O F? Não. Perdão. O E? Não. O F? Sim. E o G? Sim. Perdão, eu escrevi o 5, né? Na verdade, eu fiz o contrário. Então, eu tenho que mudar aqui fazendo isso daqui. Ó. Esse aqui é o 2. A, B, D, E, G. Certo? Esse é o número 2. Perfeito? O que a gente observa? Que essa sequência ela não é muito lógica, né? Apesar de que a gente consegue facilmente determinar qual que seria a tabela verdade, agora só falando um pouquinho de eletrônica digital, né? A tabela verdade que correlaciona os números, os algarismos decimais, né? Os 10 símbolos decimais, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com o seu correspondente em 7 segmentos, a gente vai ter uma tabela, verdade, né? Porém, essa tabela ela não tem uma lógica direta, simples, entre cada incremento. O que não acontece, por exemplo, ou o que acontece quando a gente pensa numa soma em binário, por exemplo. A soma em binário ela é facilmente entendida que ela é incremental, né, e posicional, ou seja, 0 em binário é 0. 1 em binário também é um número 1. 2 em binário é 1, 0. Por quê? Porque a primeira casa estourou, estava 1, foi para 0, e a segunda casa foi incrementada, 1, 0. 3 em binário, 1, 1. Por quê? Porque a primeira casa, o menos significativo, foi incrementado novamente, 1, 1. 4 em binário, 1, 0, 0. Como assim? Estourou a primeira casa, estourou a segunda casa, incrementou a terceira casa. 5, 1, 0, 1, e assim por diante. Né? Então existe uma lógica posicional, incremental, para números em binário, para número em hexadecimal e para números em decimal. Porém, essa lógica não serve para os 7 segmentos. E por isso a gente vai precisar de um componente, vamos procurar um componente que faça para a gente essa conversão, né, ou essa codificação do display de 7 segmentos. Tá? Então eu venho aqui, eu vou até apagar essas conexões aqui de baixo, e conforme a gente viu lá na apresentação, só avançando aqui, né, a gente já escolheu os 7 segmentos, botou o Logic Toggle, montou, escreveu alguns números, a gente apagou, e agora a gente vai ver, bom, um outro detalhe aqui, ó, uma coisa que é importante. Seguindo a apresentação, né, a gente sugeriu que ao invés de representarmos agora o ânodo com o número 1, eu posso representar com o terminal correto, correspondente no projeto, o símbolo correspondente. Por quê? Vamos lá, gente. O anodo, o catodo, a gente já entendeu que eu vou ficar alternando
entre 0 e 1 para acender ou não no display. Mas o anodo não, o anodo é fixo. Ele é fixo no potencial positivo. Potencial positivo num esquemático a gente chama de VCC, correto? Então o que eu faço aqui é, eu elimino ele. Lembrando, tá, gente, eu só posso editar o meu projeto, criar linhas, apagar componentes, porque eu tinha parado a simulação, tá? Se por acaso vocês tentarem apagar e não apagar, é porque provavelmente está com a simulação rodando. Então tem que apertar o stop e só mandar rodar novamente quando o projeto já tiver sido editado, tá? Apaguei isso aqui. Eu venho aqui do lado agora, e lembrando, todo esse tempo eu estava no modo componente. Agora eu vou alternar para o modo terminal. Tá? Pulei e vim aqui para Terminal Mode. Esse modo terminal ele tem os principais terminais de um projeto. Terminais que a gente vai ver mais à frente como que eu posso utilizar, mas nesse momento é importante pelo menos eu descobrir que existe esse Power e o Ground aqui. Vamos pegar um de cada. Selecionei o Ground, cliquei na tela, do mesmo jeito. Está ali o símbolo do Ground, né, da Terra. E tem o Power aqui. Mais uma vez eu carimbo ele onde eu quero e vou botar ele aqui. Por que eu coloquei aqui? Porque olha só. Esse cara é um terminal de Power, ele é diferente de 0 volt. Ground é 0 volt no projeto, né? Que é o meu terminal negativo. O Power ele vai assumir uma tensão diferente de 0. Tá? Eu vou ligar ele aqui no meu componente. Depois eu clico uma vez com o botão direito, lembrando que 2 vezes apaga o componente. Se eu clicar uma vez aparece o menu. E eu venho aqui nas propriedades e eu posso escrever estipular uma string, né? Escrever aqui uma informação desse terminal. Já tem algumas que existem prontas aqui, por exemplo essa VCC VDD, né? Que ela é um rótulo, né? Diferente de 0 que todo projeto tem que ter. E esse rótulo ele já associa uma tensão de 5 volts. Tá? Então eu selecionei aqui o VCC, cliquei em OK, apareceu ali em cima um rótulo. Tá? E a partir desse momento, inclusive, se eu aterrar outro terminal, ele vai acender. Quando eu mandar simular, opa, tem um erro. Qual que seria o erro? Não foi especificado o VCC VDD nas minhas conexões. Vamos corrigir isso aqui. A primeira coisa, para a gente não ter que entrar muito em detalhe, eu venho aqui nas propriedades e mudo para VCC. Tá? Depois eu explico por que aconteceu aquele erro. Né? Mas se eu mudar aqui para... Deixa eu cancelar aqui. Propriedades. Vou botar só VCC. Ver se vai. Foi. Só o VCC ele roda. Tá? E olha só, com o GND aqui, acendeu o segmento. Detalhe, tá, gente? Não façam isso na vida real. Isso aqui é um componente de simulação, então ele está simulando o caractere aceso. Na vida real ele ia acender uma vez, ia acender e logo apagar sozinho, porque ele iria queimar. Por quê? Se eu botar 5 volts no ânodo e aterrar o outro lado, botar negativo, e no cátodo do segmento A, como eu estou fazendo aqui, não botando nenhum resistor, ele vai queimar. Tá? Então ele vai acender uma vez. Parei a simulação, clico 2 vezes na linha, eu apago a linha, clico 2 vezes no ground, eu apago o ground, e agora eu vou pegar, então, segundo a minha própria apresentação, eu vou pegar resistores para fazer essa limitação de corrente. Tá? Então eu venho aqui, ó, e vou selecionar resistores. Lembrando que aqui está aparecendo vários terminais, porque eu estou no modo terminal. Eu tenho que vir lá para cima e ir para o modo device, tá? Que tem um símbolozinho de um pop, que é o modo componente, perdão, componente mode. Venho aqui agora e pego o componente chamado resistor. E aí vocês vão ver que vai aparecer de cara, porque eu escrevi a palavra toda, o símbolozinho de um resistor e nenhum encapsulamento. Por quê? Porque ele está pegando o resistor da biblioteca Active, que é um resistor aqui, ó, de simulação. A descrição dele é um resistor analógico primitivo, ou seja, é um resistor que eu utilizaria num projeto em que eu quero só fazer a simulação desse projeto. Eu quero pegar qualquer resistor, escrever o valor dele e ver se funciona. Lembrando que esse primeiro projeto a gente já está se propondo a fazer uma placa que vai ser industrializada. Logo, eu não tenho que me preocupar apenas com a resistência do meu resistor, e sim com as demais características elétricas e físicas dele,
porque eu vou comprar esse componente. E esse componente vai ser materializado numa placa circuito impresso. Então, eu devo utilizar qual resistor para o LED? Se a gente olhar para os 7 segmentos, né? Ou para o LED de 7 segmentos. Se a gente olhar aqui, ó, deixa eu só ver se está rodando, tá, gente? De vez em quando eu alterno aqui para poder ver se a janela está pegando certo. Se a gente olhar essa plaquinha, ele é um módulozinho de 7 segmentos, ela tem ali os resistores, estão vendo? Esses resistores são o quê? São aqueles resistores de 1/4 de watt, que a gente falou na outra aula, cujo encapsulamento aceita então até esses 250 miliwatts. E no Proteus, eu posso usar uma palavrinha-chave para chegar neles, que é a palavra MIN, min-res, seria um mini resistor. Tá? Veja que quando eu escrevo min-res, ele me habilita apenas a categoria resistores e apenas a categoria 0,6 watts metal filme. 0,6 porque dependendo do fabricante ele vai ser equivalente a 1/4 de watt, 1/8 de watt ou até mesmo 0,6 watts, que é bastante, né? É mais de meio watt. Tá? O tamanho é o mesmo. Tá? Vocês observam que agora todos os resistores que eu vejo aqui, eles têm o encapsulamento e aqui embaixo apareceu a pré-visualização de como que ele fica na placa, que é a conexão, né? O desenho, a estampa de como ele vai ficar na placa de circuito impresso, né? As ilhas e tudo mais. Tem até o espaçamento aqui, a cota, ó, da distância entre os dois furos. Depois a gente vai entender um pouco melhor dessas camadas, essas cores, né? Mas ele tem a distância aqui dos furos, que é importante até para eu poder verificar, né? Se eu tivesse uma trena aqui, verificar se eu estou pegando o resistor correto. Muito bem. Esse resistor aqui, ele tem já o valor definido pelo símbolo que eu peguei, tá? Por exemplo, esse cara que eu peguei aqui, ó, é o min-res 12R. Está na biblioteca resistores, tem um código de estocagem e a descrição diz que ele é um resistor de 12 ohms, 12R, 12R seria o absolutamente ohm, né? 0,6 watts, um resistor tal fabricante MapLink, tem um determinado código de estoque. Ou seja, a palavra min-res remete a todos os resistores com os seus respectivos valores comerciais, tá? Lembrando que valor comercial existem valores específicos, né? Dependendo da tolerância, lógico, mas aqui a gente vai ter 12, 13, 15, 16, 18 e assim por diante, né? Bom, qual é o resistor que eu vou usar para o meu projeto? Vou dar um spoiler aqui, mas em geral a gente vai usar ou 220 ou 330 ohms. 220 seria uma resistência um pouco menor, logo mais corrente, logo mais brilho. 330 já é brilho suficiente, dependendo da aplicação. Nessa plaquinha, foi usado 330, a gente vai usar o mesmo. Então, como que eu escolho? min-res 330R. Tá? Se eu não botar o R, vocês vão ver que vão aparecer dois tipos de min-res ali. Ó. Tem o 330R e o 330K. Seria resistor de 330 ohms, o R, absoluto, e 330K kilo ohms, tá certo? Então a última letra aqui diz qual que é o tipo. Eu devo usar o 330 ohms, tá? Então eu selecionei o 330R, apareceu aqui na minha lista, eu venho aqui, dou um OK, e agora eu vou colocar os resistores. Como que eu faço isso? Cliquei uma vez, apareceu a sombra dele, eu vou pegar e colocar ele bem aqui, ó. Alinhado, gente, deixa eu dar um zoom para mostrar, ele está alinhado com o pino que aciona o segmento A, com o cátodo da letra A. Beleza? Tá aqui. Apareceu aqui, ó, a identificação desse componente, o ID dele. O número, inclusive, R1 é o que vai aparecer na placa de circuito impresso depois, que cada componente tem o seu código de identificação. Então ele é o R1, é o resistor 1, lembrando que a letra, o prefixo ali, o R, é para resistor, geralmente a gente usa para resistor. E o 1 porque é o primeiro resistor. Se a gente for ver embaixo ali, ele tem um número 330R, em geral isso não aparece na minha placa, mas no meu esquemático sim, porque diz qual que é a resistência dele, 330 ohms, né? O que eu deveria colocar o segundo resistor aqui, ó. Daí eu dou um espaço, correto? Eu vou apagar ele, clicando 2 vezes com o direito, e vou colocar ele exatamente aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Tanto é que, se eu fizer, o Proteus acha que eu estou querendo até apagar o anterior, e não é o caso, tá? Ele está perguntando, você quer substituir o componente, né? Porque ele acha que eu peguei o R1 e quero apagar ele e colocar um pouco mais para o lado. Não, clique em Cancel e deixo assim. Ficou ruim porque eu botei o R2 em cima do valor do R1.
Mas vamos deixar assim por enquanto, depois a gente explica a razão de eu estar fazendo isso nesse projeto. Sempre colocando e dando cancel, porque eu não quero substituir o anterior. Tá? Façam exatamente dessa maneira, para que no final a gente obtenha o resistor R1 como primeiro e o R7 como último. Está tudo empilhado, está tudo meio feio, mas qual que é o objetivo disso, gente? Eu fiz alinhado o resistor R1 com o segmento A e o resistor R7 com o segmento G. Qual que é a importância disso? É o seguinte, se eu clicar uma vez com o lápis, a gente já viu que ele vai fazer a linha, e cliquei outra vez aqui, ele fez essa ligação, correto? O Proteus ele tem um efeito memória. Se eu clicar, por exemplo, vou botar um resistor aqui em cima só para a gente ver isso. E se eu clicar agora 2 vezes nesse cara, olha só, ele criou uma linha, exatamente como o último movimento que eu fiz. Qual que é a vantagem disso? Se eu quiser ligar os demais, eu só faço o seguinte, ó, clica 2 vezes. Vocês lembram quando a gente tinha feito o teste com o Logic Toggle, que teve aquelas voltinhas e tudo mais? Pode ser interessante em algumas etapas do projeto, mas nesse caso, que o resistor só está no meio da linha entre o segmento e alguma coisa que vai pelo lado de cá, fazer tudo paralelo fica mais bonitinho. Né? Então, desse jeito, eu deixei tudo alinhado e automatizei clicando 2 vezes, né? Ele repetiu lá a linha. Tá? Meio que o Proteus é meio... ele só repete a linha, tá vendo? Se eu pegar esse lado de cá e clicar 2 vezes, olha o que ele fez. Ele criou uma linha do mesmo tamanho daqui até aqui. Né? Meio sem sentido, mas ele só repete o último traço, né? Em posição e tamanho. Para eu apagar um bloco, né, eu não tinha mostrado antes, é só clicar com o botão esquerdo mesmo, seleciono, e apertar o Delete, ou apertar 2 vezes o direito sobre o bloco que eu selecionei. Tá? Muito bem, desse jeito aqui, ó, se eu for lá no modo terminal e pegar um ground, e colocar aqui, e ligar esse ground aqui, acende o segmento, né, para a simulação, para poder fazer uma modificação. Vou querer acender, por exemplo, esse de baixo, sabe-se lá por quê, mas está ali, vai acender 2 segmentos. Né? Detalhe, gente, isso aqui já poderia ir para a minha placa, eu só teria que dizer onde é que está ligado o VC e GND, mas se tivessem 2 ilhas na minha placa, né, onde eu pudesse ligar uma bateria ou uma fonte de 5 volts, tendo o resistor aqui, não vai queimar o segmento. Tá? É a única limitação que eu teria. Vou apagar aqui o GND, por quê? Opa, deixa eu apagar tudo aqui. Porque, como a gente viu antes, não há uma lógica direta para acionamento desse display. O 0, eu só não acendo o G. O 1, eu só acendo o B e o C. E assim por diante. É uma lógica meio não posicional incremental. Né? Então, como que eu posso automatizar isso? Agora sim vem os tais dos componentes TTL de eletrônica digital. Aqui na apresentação eu fiz exatamente a mesma coisa, botei para o lado e tal. Ah, bom, isso aqui eu não tinha mostrado, né? Mas eu posso mover também. Eu seleciono em bloco não só para apagar, mas para mover. Então se eu pegar aqui, ó, peraí. Se eu selecionar tudo aqui, ó. Opa. Selecionei e botar para o lado, ó. Só aproximei um pouco mais os resistores. Para otimizar a área de código, vou dar um zoom out aqui, ó, a gente vê que está ocupando pouco espaço. Eu não preciso identificar cada um deles, né? Um projetista ou um técnico de manutenção claramente entenderia que esses resistores são os limitadores de corrente de cada um dos LEDs, porque isso é comum em projeto com 7 segmentos, né? Como esse aqui. Então eu só tenho que dizer que está incluso no meu projeto e que cada código de 1 a 7 representam os resistores desse cara aí. O que eu vou fazer agora, gente? Primeiro, salvar o projeto, né? Recomendado ali, inclusive pela apresentação. Clicar no disquetezinho. Vou salvar por enquanto aqui no meu computador. Não, os meus locais aqui. Vou botar em aula 2. Projeto 1. Só para a gente ter salvo esse esquemático. Porque o Proteus ele trava bastante, né? E eu não quero perder isso. Então vamos lá. Avanço para pegar um componente que é o 7447. O que é esse componente 7447? Como é que eu pego o componente? Modo componente, letra P, e eu vou lá e pego o 7447. Tá? Esse componente está aqui. Alguns modelos, pode ser o primeiro mesmo. Vocês observam que o símbolo dele, no esquemático, é um CI. É um retângulo com vários terminais. Né? E o encapsulamento dele tem até mais de um, né? Tem o SO16 e o DIO16. Por enquanto vamos usar o DIL16, depois a gente explica o porquê. Mas esse componente aqui, ele
é um circuito integrado que faz alguma coisa, então, correto? O que está me dizendo aqui o fabricante, né? O que o Proteus me fala sobre esse componente? O 7447, que está na biblioteca de componentes 74, lembrando que o componente 74 da aula de eletrônica digital, né? 74 é a linha TTL, é um tipo de tecnologia de eletrônica digital. E a descrição diz que ele é um conversor de BCD para 7 segmentos. Tá? Binary Count Digit. Então, esse BCD é a contagem decimal, porém com números em binário, né? E ele converte do BCD para os 7 segmentos. Além de fazer o drive para acender o LED. Tá? Então vamos selecionar esse cara e vamos tentar entender o que ele faz aqui. Eu venho aqui, coloco ele no meu projeto. Olha só, o Proteus ele faz mais ou menos essa ideia de que o meu projeto começa na esquerda e vai até a direita, tá? Como a gente escreve, né? Então, em geral, os circuitos integrados têm os seus pinos, né? Se eles já não forem bidirecionais, se eles forem definidos, os de entrada geralmente ficam na esquerda, enquanto os de saída na direita. Como em eletrônica digital, a gente tem a representação da letra Q para dizer o que é a saída, né? Então, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG são os pinos de saída do segmento A, B, C, D, E, F, G. Em sequência também do A sendo o mais alto para o G, que é o menor. Então eu venho aqui e faço a mesma coisa. Clico uma vez no terminal, a segunda vez no resistor. Como as distâncias são iguais, eu ligo os demais assim. Tá? E está ligado o componente. O que esse cara faz? Ele vai criar o código internamente no CI, a lógica 0 e 1 aqui, para acender o segmento. E ele tem corrente suficiente, isso é o que a gente chama de driver, né? Ele tem corrente suficiente para acender o segmento também, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, inclusive na apresentação a gente colocou o datasheet dele, vocês podem procurar na internet, né? Então, o datasheet dele mostra qual que é a lógica interna desse circuito integrado. Veja, daria para construir com porta-lógica. Como vocês devem saber, portas lógicas, inclusive a TTL, dá para fazer com 2 transistores e um resistor, né? Você faz uma porta não E. E com base na porta não E você constrói qualquer outra porta, né? Então daria para fazer isso aqui, se vocês estiverem numa ilha deserta só com resistores e transistores, vocês conseguiriam construir essa lógica aqui, usando aí, sei lá, algumas centenas de transistores e resistores. O CI tem isso internamente pra gente, né? Essas são as conexões, a tabela verdade dele, está aqui embaixo, para fazer então a conversão de BCD para 7 segmentos. Tá? Daria para procurar esse componente pela internet, daria para ir num fórum de eletrônica, ver qual componente faz isso, tudo isso dá. Dá para discutir, ver discussões que já aconteceram pela internet, a internet é uma grande fonte para isso, dá para procurar um bom livro que discuta isso. Como a gente já falou, o livro da arte da eletrônica tem muitas dessas informações. Os livros, o TOT, por exemplo, de eletrônica digital, traria essa discussão. Mas se eu quero ser pragmático, quero ser rápido, eu estou ali com o meu projeto com prazo para ser cumprido, eu posso ir para a biblioteca do Proteus e, se eu tivesse colocado aqui na biblioteca do Proteus, na keyword aqui, tá? BCD, ele já apareceria alguns componentes que fazem isso para mim aqui, ó. 455 é um outro componente, deve ter uma diferença. O 455, ó, ele faz a mesma coisa, só que para displays de LCD. Eu só escrevi a palavra BCD, tá vendo? E a tecnologia CMOS. Tem o 4056, que faz uma coisa parecida com o 4047 que a gente está usando, o 7447, perdão, porém utilizando a tecnologia CMOS, que é uma outra tecnologia de fabricação diferente da TTL. E tem os outros 6 aqui, tem várias tecnologias. Então eu poderia procurar direto pelo Proteus, qual que é o que mais se adapta. É uma ideia, né? Para a gente poder simular, ter um primeiro protótipo, depois a gente vê qual que é o custo-benefício de escolher esse componente, né? Procurando preço pela internet, etc. Muito bem. Do jeito que está aqui agora, a gente vai testar esse componente, ver se essa segunda etapa do projeto está funcionando, colocando o que a gente fez ali, ó, pegando as entradas e colocando na entrada os nossos amigos Logic e Toggle que simulam 0 e 1. Esse cara aqui é um CI digital, lógico, 3, 4, 5, 6, 7, tem 7 entradas, né? Eu vou botar 7 Logic Toggle, eu só vou afastar um pouquinho mais aqui. Eu vou botar 7 Logic Toggles, 4 mais próximos e 3 deles afastados dos 4 primeiros.
vou explicar o porquê. E venho aqui e faço a conexão. A, B, C. D. Esses últimos aqui de baixo, a gente vai ver depois o que eles fazem também, tá? Vamos lá. Se eu apertar o play, vamos ver o que acontece. Nada aconteceu, né? A gente pode observar que o que aconteceu ali, ó, é que ficou vermelho em todas as entradas de resistor quando eu mandei simular, tá? Então o que aconteceu? Não há diferença de potencial em nenhum dos segmentos em relação ao ânodo, né? Por quê? Porque as saídas estão todas em 1. Para eu desligar, ou seja, não há conversão nenhuma, né? Eu poderia descobrir depois pelo datasheet o que eu devo colocar nesses pinos aqui, tá? Como isso aqui não é uma aula de eletrônica digital, eu vou dizer para vocês que ele funciona caso eu ponha tudo em 1. E vou resumir a explicação de o funcionamento normal deles é negativo. Por quê? Barrado no caso, né? Porque tem uma bolinha na entrada. Se tem uma bolinha na entrada, significa que a saída tem lógica invertida. Assim como esse cara, né? Ele estava desligando, colocando tudo em 1, né? E aqui eu habilito colocando tudo em 1. A bolinha significa em eletrônica digital essa ideia, né? Que é barrado, né? Que é invertido. Como se fosse uma porta inversora na entrada ou na saída. Então aqui a gente tem uma porta inversora na entrada, coloquei tudo em 1, acendeu 0. Por que acendeu 0? Veja, aqui em cima eu tenho de A a D os possíveis 4 algarismos representativos, né, de eletrônica, de binário, numa tabela decimal. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui do lado, estou escrevendo aqui para a gente ver, o que seria 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 primeiros números, deixa eu ver se sai invertido aqui. Tá vendo ali? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Decimal. E eu vou escrever agora o equivalente em binário. Binário seria o seguinte: 0, 0, 0, 0 é 0. Por que 0, 0, 0, 0? Porque são 4 algarismos significativos, 4 casas, que eu preciso para chegar até o 9. Acredita em mim. Se eu botar aqui os demais números, eu vou escrever todos eles. Vocês vão ver que essa seria a ideia, tá? Essa é a tabela verdade, tá dificílimo de ler, mas vamos lá, dos números decimal para binário. Como que eu represento 0? 4 zeros. Como que eu represento 1? 0, 0, 0, 1. Como que eu represento 2? 0, 0, 1, 0. Estourou a primeira casa. Como que eu represento 3? 0, 0, 1, 1. 4, 0, 1, 0, 0. 5, 0, 1, 0, 1. 6, 0, 1, 1, 0. 7, 0, 1, 1, 1. 8, estourou 3 casas. Eu preciso da quarta casa para escrever os números 8, que deve ficar 1, 0, 0, 0, e 9, 1, 0, 0, 1. Correto? Então eu preciso de 4 números para representar isso. Essa tabela que eu mostrei para vocês, eu posso habilitar aqui agora, está simulando, né? E eu posso ver isso. Se eu acender a primeira, mantive ligado ali, ó, o número 1, ficou 0, 0, 0, 1. Lembrando que o A é o menos significativo. 0, 0, 0, 1. Como é que é o 2? 0, 0, 1, 0. Tá ali, ó. Como é que é o 3? 0, 0, 1, 1. Então eu tenho que pegar e ligar o 2. Deixar ligado. E vou ligar o 3 e o 4, no caso, né? Os segmentos B e A. Os dois menos significativos. Como é que é 4? Como é que é 5? 6. 7. 8, como eu falei, eu preciso do 8 para esse cara aqui. E 9, esse cara aqui. Os demais números vai dar um caractere maluco. Por quê? Porque a minha tabela não converte os números
acima de 9, né? Dá para escrever acima de 9? Existe alguma tabela que escreveria isso aqui? Sim, que é o tal do hexadecimal. Vocês devem aprender isso em eletrônica digital, que são os próximos 6 símbolos, né, que faria o do hexadecimal, né, porque ele tem 16. Os próximos 5, que seriam as letras de A a F, mas isso é uma outra história. Esse conversor não faz isso. Ele só vai de 0 a 9. É isso aqui. Tá? Então a gente viu que ele escreve de 0 a 9 se eu colocar o código em binário aqui, correto? Qual que é a vantagem disso? É que agora eu tenho um número incremental. Veja, se a gente olhar essa tabela de novo, vocês vão perceber que tem sempre essa lógica incremental posicional. Eu incremento na casa menos significativa, caso ela passe de 1, né, porque só tem 0 e 1 como possibilidade, ela estoura, incrementa a próxima casa, mais a direita, então, direita não, mais a direita, então ele é posicional e incremental, né? Existe uma lógica nisso, né? E é muito próximo, inclusive, da nossa lógica decimal. Nosso sistema decimal também é posicional e incremental. A diferença é que nós temos 10 símbolos, de 0 a 9, e não 2 símbolos de 0 a 1. Tá certo? Muito bem. Já fizemos esse teste aqui do slide. Daí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar um componente que possa contar. Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso, exatamente. A gente vai pegar um componente que possa fazer essa contagem em binário para a gente, né? Por quê? Porque eu estou colocando aqui um componente agora que faz a conversão de uma contagem em binário em um código BCD, um código 7 segmentos, que é para Assembler Display. Mas a contagem em binário, quem faz? É um outro componente, para a simulação, modo componente, pego a letra P, que é o contador em BCD. Posso botar direto aqui pra gente, não perder muito tempo, que é o 7490. Tem outros? Tem. A gente poderia procurar na biblioteca e tal. E achar outras alternativas de contador de década. Esse é o nome. Por isso que é interessante, gente. O Proteus ele traz muito pra gente de experiências, bibliotecas, informações de componentes. Mas o básico a gente tem que saber, né? Aquela teoria básica, sabe? Por exemplo, como que eu saberia qual que é a palavra-chave ou qual é o termo usado para representar alguma coisa que cada vez que eu incremente, ele conte em binário? O nome disso é contador de década. Por que de década? Porque ele conta até 9 e não em binário normal. Ele vai contar até 9 e depois zerar. Tá? É o que a gente vai ver que ele faz. Então é importante a teoria para isso, tá, gente? Qualquer curso a gente vai precisar da teoria para isso. Cliquei 2 vezes, selecionei o cara. Eu vou apagar isso daqui agora. Só os primeiros, tá, gente? Só esse daqui. Vou deixar esse de baixo. Porque esse de baixo eu só tinha que deixar em 1, né? E vou botar esse carinha aqui, ó, alinhado. Peraí, deixa eu só fazer um teste. Vou descer esse cara aqui um pouco. Porque eu vou botar esse cara aqui, ó, alinhado. O Q0, lembrando, saída, ou o que está do lado direito é saída, do 0 para o A, Q1 para o B, Q2 para o C, Q3 para o D. Tem que botar resistor? Não. Aqui é nível lógico, TTL, informações de saída de um chip e entrada no outro. Não precisa de resistor para limitar a corrente, tá? E vou fazer a seguinte ligação. Esses daqui embaixo, para a gente adiantar o conteúdo, isso está lá no slide de explicação. Esse cara é um contador de década. Tá aqui o datasheet dele. Foto do datasheet. Se procurar na internet a gente vai entender como que ele funciona, o que teria nesses terminais de baixo, qual que é a função de cada um deles. Mas para resumir a história, né, até para essa apresentação não ficar muito grande, ela já tem mais de 1 hora aí de gravação, né? Ela era para ser um resumo, ela está sendo inclusive uma aula ampliada, porque é a primeira aula de Proteus, então vale a pena ver isso com bastante calma. Mas enfim, qual que é a ideia aqui? É, para esse cara funcionar, botar todo mundo aqui em GND e esse lado fazer a seguinte ligação. Eu vou botar um Logic to Go aqui. Eu vou realimentar esse cara com o pino Q0, que é o pino que alterna. Só esse o detalhe, tá? Do jeito que está ali. E vou aterrar esses de baixo. Aterrar seria o quê? Botar Logic to Go igual a 0, correto? Ou, já que é para aterrar o pino, é basicamente eu pegar e colocar um GND aqui. Posso colocar um GND individual para cada conexão ou um para todos eles. Dá para fazer um para todos eles, que assim, olhando o esquemático, gente, eu interpreto
que esses pinos estão em GND. O que não seria muito intuitivo é eu puxar uma conexão daqui até um GND que está do outro lado da placa. Não façam isso. Tá? Isso deixa o projeto menos intuitivo. Aqui ficou fácil de ver que todos esses pinos estão aterrados. Agora, por exemplo, do lado de cá o que eu teria que fazer nesse aí não era colocar todo mundo em 1. Colocar todo mundo em 1 é colocar todo mundo em VCC, correto? Colocar todo mundo em VCC é isso aqui, ó. Pegar e conectar todos esses caras nesse pino aqui. Beleza? Não, se a gente fizer isso, eu puxar uma ligação daqui para cá e outra daqui para cá, o meu projeto fica muito poluído de ligações, né? Não custa nada eu vir aqui pegar um novo Power Pin, um modo terminal, colocar aqui, ó. Lembrando, Power Pin, GND geralmente fica para baixo, Power Pin para cima. Isso é boa prática, tá, gente? Então a conexão está para cima, é um potencial positivo. O GND, potencial mais negativo que o positivo, tá? Então, se eu botar um Power Pin para baixo, eu estou querendo dizer que é uma tensão negativa, uma tensão menor que GND, tipo menos 5, menos 3 volts. Então não façam isso de, por exemplo, pegar esse pino e botar aqui embaixo. Façam assim para cima, e eu venho aqui e digo o quê? Nas propriedades, que ele está conectado aonde? Em VCC. Isso é muito importante. Eu tenho que dizer que ele está conectado em VCC. Nesse momento, o Proteus entende que essa conexão é a mesma que essa. Na placa vai ter uma trilha ligando esse ponto com esse. Eles estão na mesma ligação elétrica, mas no momento aqui no esquemático o que eu vejo é esses pinos estão no GND, esses pinos estão no VCC. Esses pinos estão em 0, esses pinos estão em 1. Isso é importante para quem for analisar esse projeto, para os próprios projetistas numa revisão, técnico de manutenção, enfim. O esquemático é para fins documentais de análise de projeto, análise de circuito, nas etapas de projeto. Então eles têm que estar organizados. Veja que o circuito está bem organizado aqui, não tem muitas trilhas bagunçadas, no final só ficou trilha paralela, tá vendo? E se eu mandar simular agora, tá ali. Olha o que acontece. Esse é um circuito sequencial, não é uma lógica puramente combinacional. Esse cara é puramente combinacional, ou seja, o que está aqui automaticamente espelha para cá. Esse cara não, ele depende do estado anterior. Qual que é o estado atual? Todas as saídas em 0. Todas as saídas em 0. Joga 0, tudo em 0 aqui e acende o 0 lá. Acende o 0 no display. Se eu pegar e escrever 1 aqui e soltar. Foi para 1, voltou para 0. Agora eu escrevi 1 aqui, ó, 1, 0, 0, 0. Ou, pensando do menos significativo, aliás, do mais significativo para o menos significativo, 0, 0, 0, 1. Ele escreveu o número 1. Agora o estado da saída é 1. Se eu apertar aqui e soltar de novo, escreveu 2, ó, 0, 0, 1, 0. Igual a nossa tabela. Apertei de novo, 0, 0, 1, 1. E assim por diante. Tá vendo? Ali. O que aconteceu quando chegou no 9? Voltou para o 0. Porque ele é um contador de década. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual que é o próximo algarismo? 0. Os 10 símbolos de 0 a 9. Tá certo? Botamos o GND, está tudo funcionando. Agora a gente vai fazer o quê? A gente veio até aqui, gente. E o tempo todo a gente ficou dizendo que esse carinha é um componente que não existe. Estava auxiliando a gente durante toda essa etapa para a gente poder simular o nosso projeto, ver o funcionamento, escolher tecnologias, testar as tecnologias. Veja, durante todo esse tempo a gente foi pegando os componentes, colocando parcialmente, usando o Logic Toggle como ferramenta para auxiliar na simulação e eu verificar como que o display funciona, como que o 7447 funciona, depois como que o 7490 funciona. Mas agora não tem jeito. Se eu quiser materializar esse projeto, esse cara não existe. Não existe Logic Toggle, não existe um componente que alterna entre VCC e GND. Para eu fazer isso, eu vou ter que passar por uma coisa chamada... Primeira coisa, um componente que alterna entre dois estados. É a nossa chave, né? Então, se eu vier aqui no modo componente e pegar uma chave... Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Deixa eu voltar aqui. Vamos deixar do jeito que ele está. Acho que fica melhor assim, tá? Vamos salvar o projeto desse jeito. Do jeito que o projeto está, ele ainda é representativo de um esquemático para simulação e para ensaio de projeto. Ele ainda não está pronto, esse esquemático, para fins de documentação e manutenção, porque ainda falta dizer quais os componentes que constroem esse cara.
Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo, que daí a gente vai fazer as modificações de esquemático para esse cara e também para fazer o layout e terminar o projeto, beleza? Então o vídeo aqui já deu, nesse momento, 1h09, deu 1h10 agora, vamos fechar assim, 70 minutos de vídeo de revisão. E o próximo vídeo então vai ser a revisão de como fazer a placa de circuito impresso desse contador que a gente chegou agora. Beleza, gente? Para por aqui então.